Olá pessoal, hoje nós vamos utilizar e aprender um pouquinho mais a ferramenta aqui de caneta, que é uma ferramenta que ela serve para que a gente crie seleções. A gente cria, usando aqui, né, o demarcadores, vai poder transformar em uma seleção para deletar um fundo, para criar uma máscara e aí por diante, de forma mais profissional do que as outras ferramentas. O nosso desafio aqui não é só fazer o recorte. O nosso objetivo é utilizar o recorte de um objeto translúcido, né, que é um objeto de vidro aqui de cristal, e conseguir deixar essa montagem, essa composição com um acabamento mais realista. Recortando apenas o fundo branco e adicionando essa taça aqui, a gente teria este acabamento aqui. Qual que é o problema desse acabamento? Por ele não ser translúcido, ele não traz essa sensação de algo mais realista, algo que a gente poderia estar utilizando em um trabalho profissional. Então a gente precisa separar essa taça aqui em seus objetos e adicionar uma transparência específica para cada uma dessas partes. Como eu vou recortar esse fundo aqui? Nesse ponto, vocês já sabem recortar utilizando a varinha, que ela pode funcionar em alguns casos que tenha fundo branco, porém ela não tem um corte muito profissional, ela não tem um acabamento muito profissional, como a gente pode ver aqui nesse rodapé. Porém, eu poderia complementar e arrumar esses defeitinhos que a gente consegue perceber nesses pontos aqui, ó. A opção, no caso, fica para vocês, que o nosso foco ali é ter a atenção no acabamento geral. Nesse ponto, acredito que todo mundo já está acostumado a utilizar as ferramentas de recorte. Minha sugestão é utilizar a caneta e depois a gente vai precisar separar esse objeto aqui em mais formas. Então, vamos direto aqui para o nosso material com a taça com o fundo já recortado. A gente adiciona ela aqui centralizada por cima do background que vai estar disponível aí para vocês também. Nesse momento a gente vai precisar separar ela em três partes. Então a parte que é mais translúcida é esse meio aqui e essa parte aqui da nossa taça. Essa lateral ela vai manter uma estrutura um pouco mais escura. Então a gente precisa separar ela aqui em três pedaços. Eu tenho a minha camada aqui, eu vou chamar ela de taça. E é sempre bom a gente trabalhar aqui com o uso do nome nas camadas para facilitar, né, o nosso entendimento dentro do material. Então, usando a ferramenta de caneta, aí é a opção de cada um, eu gosto de trabalhar com o zoom bem próximo. E aqui com a caneta eu vou selecionar esse espaço aqui do meio. Faço uma pré-seleção aqui e eu venho para a minha caneta com adicionar ponto de ancoragem. Cada um trabalha de uma forma, o Photoshop sempre tem várias formas de atingir o mesmo objetivo. Eu acredito que dessa forma aqui eu consigo fazer ele mais rápido. E aqui a gente com os pontos de ancoragem consegue alinhar aqui próximo da onde seria o nosso recorte, tá? Então vou fazer aqui os dois lados para a gente ter a nossa seleção. Prontinho, a gente está quase lá. Legal. Aqui embaixo a gente precisa dar um pouquinho de atenção também, porque é uma área que condensa mais vidro, então ela vai ser menos transparente. Então é interessante a gente alinhar o nosso recorte aqui também para respeitar esse espaço. Com ele finalizado, o melhor acabamento que vocês conseguirem dar aí, a gente vem aqui em demarcadores, que a gente estiver usando em inglês é o Paths, segura o Command para quem estiver no Mac, o Ctrl para quem estiver no Windows, e clica aqui nesse meio. Nesse momento a gente tem uma seleção. A gente pode fazer ela com Ctrl X, com Ctrl C, da forma que quiser, e a gente pode também clicar nela aqui, duplicar a camada, recortar a camada. Então vamos lá. Aqui, pessoal, a gente tem várias formas de dar sequência. Uma delas seria simplesmente recortar dessa camada e criar uma nova camada com esse objeto. Caso você queira guardar as informações de cada uma das camadas, o que eu sugiro a gente fazer aqui, ó, a gente duplica a camada. A camada de cima, nós vamos criar uma máscara, ele fica aqui embaixo. Ao criar uma máscara, ela se torna apenas esse objeto. Porém, a gente ainda precisa tirar esse espaço da camada de baixo para poder ver o fundo. Então, com o Command segurado, no caso, quem tiver no Windows é o Ctrl, nós clicamos aqui para recuperar essa seleção. Ó, deixa essa primeira invisível, vem na nossa taça da base,
e aperta aqui o Delete. Então o que nós fizemos nesse momento? A parte de baixo ficou sem esse pedaço. A parte de cima é uma máscara que nos apresenta só esse meio. Aqui a gente poderia trabalhar de várias formas. Se eu quisesse dar uma transparência específica, eu poderia usar dentro da máscara com o meu pincel, adicionando camadas e camadas com o pincel e fazendo manual. Aqui eu acredito que é tranquilo a gente trabalhar com opacidade. A gente pode diminuir a opacidade até um valor que julgue adequado. A gente pode até brincar aqui referente à qualidade do cristal, né? Quanto melhor ele for, mais claro isso seria. Mas eu penso que para ter um acabamento legal, a gente pode pensar aqui em torno de 20% a 25%. E a mesma coisa a gente precisa fazer aqui agora nessa área da base. Então, vou aproximar para a gente poder fazer a seleção também, usando de novo a nossa base aqui, ó, da taça. Essa aqui eu posso renomear para topo. E aqui na base da taça eu vou fazer uma nova seleção, utilizando então aqui a minha ferramenta de caneta. Então, assim como eu fiz lá na outra, vou adicionar aqui os meus pontos principais, que eu acho que assim fica mais rápido. Eu venho para a minha ferramenta aqui de adicionar ponto de ancoragem e complemento aqui usando e trabalhando nas curvas, tá? Então, ó, bem rapidinho para a gente fazer. Dá um pouquinho mais de zoom para ter um acabamento melhor. Não tem muito segredo, a gente não demora muito nisso, mas é importante fazer com cuidado e com carinho, tá? Para ter um acabamento ideal. Que é muito parecido quando a gente está desenhando um vetor, usando lá no Illustrator. Ótimo, gente. Então, aqui está com o acabamento um pouco mais alinhado. Se tiver mais cuidado aqui, dá para ficar ainda melhor, prontinho. Com ele selecionado, eu vou voltar para demarcadores. Eu tenho ele aqui de novo. Lembrando aqui, ó, aperta Command ou o Ctrl, no caso de quem está no Windows. Aguarda um pouquinho, ele mostrou essa mãozinha aqui, ó, no quadradinho, é só clicar sobre ele. Novamente, a gente volta para camadas. Em camada aqui, ó, na minha base, a gente vai fazer como fez ali no momento anterior. Duplicamos a camada e criamos uma máscara. Essa máscara aqui vai ser a base. Pronto. Com a base, eu preciso da minha seleção que eu perdi quando eu criei a camada. Command ou Ctrl, clico aqui, tenho a minha seleção de novo. Eu vou deixar tudo invisível para a gente poder ver os pedaços separados. Agora aqui na base da minha taça, eu deleto. Por que eu estou deletando? Porque se essa minha camada por cima eu adicionasse transparência e aqui embaixo eu tivesse essa área branca, não ia aparecer o fundo, ia aparecer a área branca. Então eu tenho que ter definitivamente aqui esse espaço separado para que eu possa nessa camada aqui adicionar também os meus 20% de transparência aqui, ó, em opacidade. E voltando para o meu topo, já tem um acabamento melhor. Esse fundo aqui, ele precisa de um pouco de transparência também para ter um acabamento melhor, pessoal. Então nós viremos aqui, ó, para essa camada que eu estou com o nome dela de taça, onde vocês podem ser o nome que vocês quiserem aí, mas aqui a taça seria a borda, essa parte mais escura, e nela eu penso que 80, vamos ver. Ó, 80 deu um acabamento bom. Aqui, ó, tá transparente demais, tá irreal. Então vamos voltar nela aqui até alcançar um acabamento legal. Prontinho, pessoal, analisando aqui, ó, eu vou voltar à taça original e eu vou deixar ela sobreposta à outra aqui para a gente ter uma espécie ali de antes e depois. Então, olha, como seria se eu só tivesse recortado a taça e deixado ela sobre o fundo? Ela estaria irreal, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Vai ter vários casos de montagem, por exemplo, se essa taça ela tivesse algum tipo de líquido sobre ela e tivesse angulada, por exemplo. A gente tem que respeitar essa questão também. Ó, ela está angulada e está servindo. A gente teria que fazer o líquido dela seguindo a linha do horizonte, porque a questão da água aqui, ela vai se adequar e sempre ficar alinhada à linha do horizonte. Então essa questão de vidros, do líquido, a gente tem que tomar muito cuidado nas nossas composições, tá? Então olha, um acabamento menos profissional, um acabamento
mais profissional. Então, chegando nesse objetivo aqui, é o que eu espero do exercício de vocês, tá, pessoal? Qualquer dúvida, é só entrar em contato, que eu estou à disposição para acompanhar vocês.